Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast da Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá, o Conecta Associação Comercial. E hoje nós estamos aqui em mais um episódio para falarmos de assuntos sobre desenvolvimento, crédito, então vai ser muito interessante. E eu estou te convidando aí para acompanhar a gente. Quem ainda não segue o nosso podcast, entra lá no YouTube, começa a seguir e também nas nossas redes sociais, @AC Cuiabá. E nós estamos aqui hoje, então, para falar sobre crédito inteligente, oportunidades para empreender e crescer em Mato Grosso. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que a Desenvolve MT, que é, né, uma agência aí de fomento que pode falar aqui com a gente sobre crédito, empreendedorismo, desenvolvimento econômico. E para falar sobre isso, então, eu estou aqui com o Hélio Tito, que é o presidente da Desenvolve MT, e com a Juliana Castro, que é assessora técnica. E aqui do meu lado, o meu companheiro de bancada, Jonas Alves, presidente da Associação Comercial, que também entende bastante desse assunto e vai colaborar conosco nesse episódio sobre economia. Que assunto bom, né, Jonas? É muito bom mesmo e é uma grande satisfação receber o Hélio Tito aqui, Juliana, dentro desse escopo nosso da questão de crédito, de desenvolvimento, uma vez que o Estado de Mato Grosso exige isso, de um modo geral, por conta até da infraestrutura do Estado de Mato Grosso, que ele sempre exige mais do que a gente até pode dar por conta do crescimento, do desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, e nós, com esse objetivo de incluir sempre os nossos empresários dentro desse contexto de desenvolvimento. Então, estamos mais uma vez nesse episódio falando sobre concessão de crédito, sobre fomento da economia local. Hélio Tito, Juliana, sejam bem-vindos. Então, eu gostaria aí que vocês falassem aqui para o nosso público um pouquinho de o que é a Desenvolve MT, né? Muita gente já ouviu falar, mas às vezes não sabe, né, qual que é realmente o objetivo. Oi, eu queria agradecer a Associação Comercial, né, que é um dos grandes parceiros que a Desenvolve tem. Nós somos uma agência de crédito. O que é uma agência de crédito? É um banco que fomenta a economia. Nós temos juros subsidiados, é uma agência do governo do Estado de Mato Grosso que subsidia os empreendimentos nas atividades comerciais, empresariais do Estado de Mato Grosso. Então, nós estamos presentes aqui. Ano passado, nós emprestamos 81 milhões só para empresas, pequenas empresas. Nós temos várias linhas de crédito, que a Juliana vai mostrar cada uma delas, o que atende cada uma delas, né? Então, essa é uma oportunidade. Nós temos parceiros da associação comercial em cada local que tem uma associação comercial, tem um representante nosso, tem um agente nosso, tem uma pessoa que foi capacitada da associação comercial para atender os clientes da associação comercial. É isso mesmo, Juliana. Explica para a gente aí como que o empresário pode buscar esse crédito, né? 81 milhões é, né, muita coisa. Como que aquele empreendedor que muitas vezes está lá querendo expandir, querendo, né, aumentar o seu negócio, pode buscar Desenvolve MT? Oi, Lu, muito prazer, é uma honra estar aqui, né? É exatamente isso. A Desenvolve MT é uma instituição, como o seu Hélio disse, né, do governo do estado de Mato Grosso, que visa impulsionar empresas através do crédito desburocratizado para modernização, ampliação dos negócios, né? Através das linhas que são desburocratizadas com as taxas de juros mais baixas, enfim, infinitas necessidades. Depende muito da necessidade da empresa, se ele quer fazer uma construção, uma obra, trocar maquinário. A gente disponibiliza diversas linhas de crédito para essa finalidade. E você podia citar, assim, algumas que são as principais linhas de crédito? Olha, nós temos uma ampla gama de linhas de crédito. Hoje nós temos umas linhas empresariais, né, que atende tanto o MEI quanto o microempreendedor individual, empresa limitada, né, pequena empresa. Temos linhas para mulheres empreendedoras que estão à frente do seu negócio. A linha de crédito também para transporte, né, para a empresa que precisa de um veículo
para melhorar ali a logística do seu negócio, linha de crédito voltada para o turismo, né? Nós que temos um potencial turístico muito grande no nosso estado, então visa atender pousadas, hotéis, restaurantes, agências, assim, infinitas, né? A gente precisa entender, conhecer o empreendedor para entender a necessidade dele hoje, mas a Desenvolve tem uma gama muito grande de oportunidades de crédito hoje. E essas pessoas das associações comerciais em cada município estão capacitadas para fazer isso, né? Nós capacitamos elas para atender esse primeiro atendimento. E fora isso, nós temos nosso site que tem tudo lá. Aí você consegue simular o que é, quanto custa, quanto vai ser a prestação e todas as linhas de crédito nossas. Jonas, e nesse momento de juros altos, né? Eu acho que é muito importante para o empreendedor ele ter outras opções, né? De buscar, de repente, um juro mais acessível, um crédito mais acessível, né, para o seu negócio. É de fundamental importância, porque o custo do recurso, ele pode favorecer ou pode prejudicar, dependendo do negócio, dependendo do espaço de margem que essa empresa tem. Então, a gente tem que estar sempre muito preocupado, muito ligado com essa questão do custo desse dinheiro que nós vamos usar. Nós vamos pegar 10 mil, 100 mil, 50 mil para fazer um investimento, que retorno eu preciso para que eu possa cumprir com as minhas obrigações, com esse compromisso financeiro que fiz. Ele tem que impulsionar o seu negócio, mas ao mesmo tempo esse negócio tem que ser capaz de pagar esse recurso para a gente manter o crédito, a adimplência normal das empresas, para o bem da empresa e também para o bem do Desenvolve Mato Grosso, que também não pode suportar inadimplência alta, uma vez que a gente vive um momento de grande instabilidade nesse setor. Então, um juro baixo, um juro que caiba dentro das margens da empresa é de fundamental importância para que a gente possa promover e crescer as empresas dentro do estado de Mato Grosso. Eu lembro a época que teve um convênio, né, da Facmat com as associações comerciais, com a Desenvolve MT, né, possibilitando isso que o Hélio falou, né, da questão das associações comerciais. Nós estamos muito próximos, né? A associação comercial ela tem uma atuação muito forte local. Ela tem essa capilaridade, está lá na ponta, encontra os empresários no momento que precisar. Os empresários encontram o presidente da associação e a diretoria da associação comercial a todo instante dentro do município. Então, nós temos essa facilidade. Aliás, é uma das únicas ou das poucas entidades empresariais que tem essa capilaridade, que chega à ponta, que está próximo do empresário. São as associações comerciais. Então, a gente tem esse privilégio e, logicamente, a gente cuida desse ambiente para que os nossos empresários nos municípios possam prosperar, crescer e se desenvolver. Então, essas facilidades, essas condições favorecidas servem muito bem para todos os nossos clientes, para todos os nossos filiados das associações comerciais do nosso estado. E você vê a importância do associativismo, né? O que é que a associação comercial presta para os empresários que a eles são registrados, como todos os outros, né? Então, é uma oportunidade até das outras empresas, né? Que não têm a relação com a associação comercial, que tenha, porque uma instituição forte, uma associação forte, ela pode buscar alternativas muito mais eficientes. E isso que o Dr. Jonas colocou sobre o crédito, né? O crédito pode ser bom, pode salvar você, pode te matar. Então é importante você ter consciência disso, e a associação comercial tem alternativas de ensinar como funciona isso. E essa questão da burocracia, como que funciona? Assim, o crédito sai rápido ou é como, né, determinadas instituições que às vezes demoram, o empresário até desiste, né? No nosso caso específico, né, nós não temos contas bancárias. Nós não somos, você não é, quando você nos procura, você não é cliente nosso, nós não temos conta corrente. Então, nós precisamos de documentação sua. Então, precisamos de toda a documentação que vai nos nortear, né, a sua qualidade, como que é. Vamos fazer as consultas, como todo mundo faz as consultas bancárias, né, as instituições que controlam o crédito e o grau de endividamento junto ao Banco Central. Ou seja, é simples, basta que você esteja legalizado, com tudo certinho e que não tenha restrição de crédito.
E como a gente tem falado muito aqui no nosso podcast, né, sobre as micro e pequenas empresas, é uma preocupação, né, que a gente sempre tem discutido, sempre tem falado, e nesse caso a Desenvolve é uma grande alternativa, Jonas, para que essas empresas menores, né, consigam buscar e ter essa rapidez, né? Exatamente, é uma dificuldade, a maior dificuldade do micro e pequeno, especialmente, é a questão de crédito mesmo. Ele sofre com isso porque, uma que ele não tem garantia, que é difícil de ter garantia, normalmente, eu sei que tem um fundo garantidor, até eu gostaria que o Hélio, que a Juliana falasse sobre isso, porque é importante a gente, Luciana, desculpe, né? Juliana. Juliana. Luiz, Juliana. Então, há uma necessidade muito grande desse apoio, né? No Sebrae, a gente também tem um fundo garantidor que auxilia nesse sentido, nosso parceiro. porque esse é um dos grandes gargalos do crédito, né? Então, eles são distantes, tem pouca documentação, tem dificuldade, inclusive, de comprovação. Muitos trabalham assim, ainda sozinho, né? O microempreendedor, principalmente, ele tem uma atividade praticamente, ele pode ter mais um funcionário só, então, às vezes, normalmente, é até sozinho que trabalha. Então, e isso é um fator limitante do crescimento desse empresário, né? Nós temos outros fatores limitantes, mas esse é um dos fatores limitantes que ele vai até um estágio, dali para frente ele não consegue ir, precisa de ajuda, precisa de mais recurso, precisa para pensar a estratégia para poder expandir os seus negócios. E dizem que no nosso país funciona, a economia funciona com 2/3 em dinheiro emprestado, ou seja, empréstimo, crédito, e 1/3 com capital próprio, né? Então, se imagina o nosso PIB, e você pega e tira 2/3 dele e diz assim, não, agora nós vamos parar com todo o crédito do país, né, nesse instante. Né, um exercício aí, né, para a gente fazer. E aí nós reduziríamos a nossa atividade econômica a 1/3 do que ela é hoje. Então, veja a importância que tem a questão da concessão de crédito, né? Então, você falou da questão de as pessoas estarem adimplentes, ou seja, as empresas estarem adimplentes, não ter negativações, não ter pendências financeiras para poder ter direito ao crédito. É muito importante, então, que a gente consiga manter isso, mas que esse crédito seja, como do Desenvolve, um crédito que seja com juros que sejam capazes de ser pagos, né? E que a gente estude bem para que nós não criemos um problema maior do que a gente está tentando ajudar e de repente atrapalha na questão da concessão de crédito. Com referência a isso que o Jonas colocou sobre o fundo garantidor, nós temos 2 fundos garantidor em princípio, né, que a gente usa mais. Um deles é o FAMP, que é do governo do Sebrae, né? E o outro é do Desenvolve MT também, que nós temos um fundo garantidor. Esse fundo garantidor, as pessoas não podem confundir com um seguro. Se você não pagar, você vai ter que pagar, vai ser executado. Então, é só para evitar, num período e um valor pré-determinado, de que você não precisa do avalista ou da garantia, né? São créditos mais restritos. Então, hoje nós somos, a Desenvolve, é o terceiro maior utilizador do FAMP, que é o Fundo Garantidor do Sebrae. Jonas, você tocou num ponto muito importante, que é em relação aos juros, e a Lu também falou sobre a burocratização. Juros hoje, o empreendedor muitas das vezes não tem aquela educação financeira que a gente deveria ter na escola, né? Então a gente acha que a parcela ficou R$500, cabe no meu bolso, mas não vê que os juros em si, até o final da parcela, vai ficar muito caro. Hoje a Desenvolve tem esse diferencial, que é o quê? Os juros mais baixos, diferente de outras instituições financeiras, no caso, num banco que visa ganhar através dos juros. Um crédito, por exemplo, para uma mulher empreendedora que vai buscar uns R$15 mil, e uma instituição normal vai ficar de 30 a 40 mil, dependendo dos juros, né? Na Desenvolve, não. Um crédito de R$15 mil, ela pagando todos os boletos em dias, fica R$16.900. Então, essa é a diferença da Desenvolve. A gente quer emprestar o dinheiro para desenvolver, para que ela possa crescer. Como uma mãe, como um pai, de pegar na mão e falar assim, olha, aqui a gente tem um crédito, mas
juros mais baixos, mais facilitado para você. E em relação à burocracia, eu acredito que qualquer banco que você vá hoje, você tem que abrir uma conta, você tem que, né, assinar um consórcio, né, seu Hélio? Um seguro, alguma coisa, ele vai te empurrando para você ter ali um relacionamento com o banco. A Desenvolve hoje ela não tem esse relacionamento. A Desenvolve é um banco que não é um banco comercial que visa, você vai abrir uma conta. Não, a nossa finalidade é somente a linha de crédito. Então, a gente solicita as documentações, pode parecer burocracia, pode parecer, mas a gente solicita para que conheça a empresa, para que veja se há viabilidade, até porque hoje em dia a gente está passando por algumas situações que tem golpes, né? Então a gente tem que conhecer se de fato a empresa existe, se de fato a empreendedora está atuando, ou o empresário está atuando naquela área, naquela atividade, né? Por isso que a gente tem esses agentes parceiros para orientar também no interior. Então a gente está aqui para apoiar mesmo o crédito facilitado, desburocratizado. Mas o que as pessoas não entendem é que a gente tem que conhecer a empresa. A gente não tem nenhuma informação sua. O banco hoje, quando você tem a conta lá na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, você tem lá o seu salário, ele acompanha o seu comportamento financeiro, a gente não tem nada. É a mesma coisa que eu chegar aqui e falar, seu Jonas, preciso de 500 mil reais para abrir um negócio. Ele vai falar assim, peraí, Juliana, eu só sei que você trabalha na Desenvolve, eu não sei quanto que tu ganha. Então, assim, é para a gente entender a realidade da empresa, para que finalidade que ela vai precisar utilizar o crédito, é para entender mesmo e saber se há viabilidade do negócio. E até ter né, a confiança de Exato. emprestar aquele recurso e saber que vai ser, né, devolvido, porque a gente Sim. está passando hoje no país por uma inadimplência generalizada, né? Tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Exato. Então é importante, né, ter esse raio-x da pessoa para que você saiba para quem você está emprestando. Eu acho que isso é natural, né? Isso, de todos os bancos, né? Todos os bancos fazem essa análise criteriosa, Desenvolve não vai ser diferente, até porque a gente rege o Banco Central, então, assim, a gente quer conhecer de verdade o empreendedor ou o empresário que necessita, né, desse apoio. E o importante também é conhecer a taxa efetiva. O que é a taxa efetiva? Tem a taxa de juros normal, que nós vamos falar que é 1%, 1,4%, mas a nossa taxa efetiva é exatamente igual. Por quê? Nós não vendemos consórcio, que entra na taxa efetiva. Nós não vendemos seguro. Porque quando você vai num banco, muita gente nos procura e fala assim, nós temos que comprar seguro, nós temos que pôr dinheiro aqui, não precisa fazer nada. Você vai pegar o dinheiro mínimo, não vai comprar seguro da Desenvolve, não vai comprar consórcio, nada. Então, você tem essa taxa, é a taxa efetiva, é exatamente a taxa que você está contraindo com a gente. E no caso, assim, eu gostaria que vocês esclarecessem quais são os investimentos que podem adquirir esse recurso, tipo, quais empresas, ou, né, qual segmento, qual setor econômico, né, para ficar mais claro. De repente, tem lá uma pessoa que está fabricando leite, ou que está fabricando queijo, que está, né, e tem interesse em emprestar, mas eu gostaria que vocês falassem assim, os segmentos, não sei se tem isso separado. Tem sim, a Juliana vai falar. Tem alguns segmentos que nós não emprestamos. Por exemplo, construir casas, construir escritório, construir para vender. Nós não fazemos isso, mas nós temos todas as outras linhas de crédito que a Juliana vai te apresentar. Legal, isso é Eu importante. costumo dizer sempre como a Lívia fala pra gente lá, né, Lívia? Ela tá ali de cantinho, mas é como a tia do cachorro-quente, o comércio, serviços para a indústria, assim, a gente atende uma ampla gama de atividades, né, de empresas, desde microempresas, pequenas empresas, o microempreendedor individual. A gente só precisa entender a necessidade. Então, ele colocou algumas condições, né, que não empresta, mas a gente tem que dar o sim, tem que entender a finalidade do crédito para ver se há viabilidade, se a gente consegue apoiar ele naquele momento, né? Porque a E gente tem um quer mínimo e um máximo, né? Qual que seria o mínimo e o máximo? A nossa taxa não, o nosso valor mínimo hoje é de 15 mil reais até 5 milhões. Logicamente que o microempreendedor individual, ele é limitado até 20 mil nas nossas linhas, né? Aí a gente vai trabalhando junto, emprestando, conforme ele for pegando, por exemplo, o microempreendedor individual hoje, se ele chega lá na associação comercial, solicita um crédito para pequeno, daqui a um ano a gente entende que ele vai crescer, então futuramente ele vai, né,
contratar mais pessoas, vai ampliar a renda das famílias ali, e aí ele vai para um porte maior, para uma microempresa. Então, ele vai ter a possibilidade de pegar um crédito maior, né? Até 1,5 milhão ou até 5 milhões. A gente vai precisar entender qual que é a finalidade dele no momento. Então, quem está nos ouvindo aí ou nos assistindo, olha que tema importante, né? Às vezes você está lá com a corda no pescoço, sem saber como que vai conseguir reagir e às vezes está tão próximo, né? Então, é muito fácil, é só chegar lá na Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá. Lá a gente tem, né, esse ponto da Desenvolve, assim como em todos, né, em todas as cidades onde tem associação comercial, ou até na própria Desenvolve, né? Chega lá, conversa com o pessoal e consegue achar uma saída, né, Jonas? É muito bacana isso, eu fico feliz de ver essa questão da socialização do capital, ou seja, de você distribuir esse capital para muitas pessoas, né? Volumes menores, o risco diminui, né? Dilui bastante o risco e principalmente fomenta, né? O pequeno, microempresário, que é tão importante, né? O que está já num porte maior também já tem lá suas condições não que o Desenvolve não atenda, a gente vê que atende, faz, estuda profundamente, mas faz também negócios maiores. Mas a grande maioria são de pequenos negócios e isso é importante porque fomenta a base da economia do nosso estado, onde se gera emprego e renda, que é importante para as cidades. Na cidade é que acontece a vida das pessoas, todo mundo mora em uma cidade. Então, é ali que a gente precisa gerar emprego, renda, para que aquela economia se desenvolva, cresça e as pessoas vivam bem dentro daquele município, né? Então, é muito importante essa socialização do capital, atendendo o maior número possível de empresas. Eu acho muito bacana isso. Quanto menor a empresa, mais dificuldade ela tem de acesso ao crédito. É isso que o Jonas colocou, né? Então, a importância de você ter esses parceiros, como é a associação comercial, para você conhecer. Você tem que conhecer o teu negócio. Eu vou lá, pergunto, você dá uma consultoria para saber o que é que você está precisando. Sem isso, você não consegue identificar e pontuar o que é que a Desenvolve pode te ajudar. Então, esse contato com a gente, ou direto com a Desenvolve, ou com os nossos agentes lá na associação comercial, é quem vai identificar essas linhas, o que é, o que precisa, o que não precisa. Eu preciso comprar equipamento, eu preciso construir, quero ampliar, né? Quero construir uma sede nova. Então, tem que ter esse contato. Sim. E qual que é a maior procura que vocês têm hoje? Os MEIs. Né? Os MEIs são as maiores procuras, mas também são os que mais encontram algumas dificuldades. É porque eles não têm tanta organização como o grande, que já tem um contador que está acompanhando. Então, há dificuldade em organização dos documentos, ou até mesmo de entendimento que tipo de documento que é esse. Ah, é um faturamento. Ai, meu Deus, espera aí, deixa eu ver aqui, que tem outra pessoa que faz para mim. Então, assim, a necessidade, conforme ela vai vindo, a gente vai orientando. Hoje, como a gente tem uma parceria com a Associação Comercial, com a Facmate, como o seu Hélio colocou, que nós temos agentes de crédito. Na verdade, seu Hélio, são agentes nos municípios, através das salas do empreendedor, associações comerciais, CDLs e... que mais? O Sebrae. O Sebrae também. Sebrae. A sala do empreendedor e as prefeituras, né? Então, são os CAIs também. Hoje, aqui na Associação Cuiabá, a Samanta, nossa agente de crédito, é uma pessoa muito competente, muito querida, admiro muito o trabalho dela, e ela dá todo o suporte. Se a pessoa precisa de um crédito, ela não entende para qualquer finalidade, a Samanta vai saber orientar, ó, essa linha de crédito específica para o seu negócio hoje. E nas associações de alguns municípios, né, essa lista está listada no nosso site da Desenvolve, na opção de parceiros, caso, né, o empreendedor precisa saber, aqui no meu município tem parceria com a associação, ele pode ir lá olhar e buscar a orientação, qual linha que adequa para o meu negócio hoje. Então, é importante, né, esse relacionamento, que eu acho até um diferencial que eu noto muito nos municípios, que a gente viaja bastante, né, seu Hélio, em relação à associação comercial, e eu acho muito bonito, que é a rede de apoio com os empresários. Eu acho que o empreendedor aí que não tem não está ainda enquadrado em uma associação, né, que não está associado ainda, é importante e interessante ele estar por dentro, associado, porque ele vai ter uma rede de apoio. Hoje em dia, muitas pessoas, elas levam o negócio sozinha.
Gente, você precisa de um amigo ali, ó, bingo não, né? Um parceiro que pode entender melhor do teu negócio um pouco e divulgar para você. E essa rede de apoio da associação é isso, é fortalecimento. Um vai ajudando o outro. Olha, eu sou advogada, eu posso aqui, né, exercer pelo teu negócio. Eu sou fotógrafa, eu posso aqui tirar foto dos seus produtos para você divulgar melhor o seu negócio. Então, é uma rede que todo mundo se ajuda. E isso, as prefeituras em si, que eu vejo, eles não proporcionam. Eles proporcionam que o atendimento, orienta, dá toda a documentação que você precisa, mas não tem essa rede, essa ligação que a associação comercial tem hoje. As E precisa, atividades. né? Isso está no DNA das associações comerciais, né? Que é justamente porque as associações comerciais é um mundo de voluntariado, né? Então, a Sim. diretoria das associações comerciais são todos voluntários. Nós temos mais de 2.000 empresários no estado, voluntários trabalhando pela causa empresarial. Olha só. Então, eu digo que eu chamo isso de uma irmandade. Então, todo mundo vai andar junto, não importa se é grande ou se é pequeno, vai andar junto com a gente. E nós vamos sentar na mesma mesa, vamos comer a mesma comida, todo mundo junto. Então, é assim que a gente leva a associação comercial. As associações comerciais no estado e a nossa aqui também, da mesma forma, com a nossa diretoria. Então, ele está ali realmente para apoiar. A Associação Comercial de Cuiabá faz essa história há 113 anos de existência, né? O pai dele, o Tito, esteve lá dentro, foi presidente Olha só. foi presidente da Associação Comercial. Então, a gente sabe da importância disso e eu vejo a responsabilidade que me cabe a essa diretoria que está no exercício, de dar continuidade a esse trabalho, que é justamente um trabalho puro, sincero, sem qualquer outro interesse a não ser o bem-estar do crescimento das empresas, principalmente das micro e pequenos. O mundo sem associativismo, você vai ter muita dificuldade. Qualquer segmento que você for, você terá muita dificuldade de você caminhar sozinho. Então, você tendo uma associação, no caso nosso aqui, nós estamos abordando, uma associação comercial, que tem um ambiente propício, né? Tem as reuniões, tem as ofertas de produtos e a conexão, né, de todas as atividades suas que você pode fornecer para os outros colegas das outras empresas. Com referente ao MEI, por que o MEI é pequeno? Porque o MEI só pode faturar até 81. 81. Ele não tem condições de pagar mais que isso. Estamos lutando no Pra Congresso ampliar, né? Nacional para ampliar, para corrigir esses valores. É. Essa é uma bandeira da nossa confederação lá em Brasília, lutando tanto para ampliar, para corrigir, na verdade, os valores do MEI e das micro e pequenas empresas também. O pessoal que está enquadrado no Simples. Você vê essas ações das associações comerciais também negociar e lutar, né, no Congresso Nacional para alterar e para adequar o perfil que a sociedade espera. Porque 80 mil é muito pouco hoje. 80 mil é muito pouco, né? Então, você duplicar isso aí, isso vai dar um fôlego para as empresas podem crescer mais. Com certeza. E a gente tem falado muito aqui, né, nos nossos episódios, sobre a lealdade, sobre a honestidade do empresário, né? Que o empresário ele quer pagar o imposto, ele quer pagar o empréstimo que ele faz, ele não está ali, ele não quer burlar nada, né? Muitas vezes ele não paga, ele não faz porque realmente ele está num momento de dificuldade. Mas o empresário, ele é uma pessoa honesta que está ali trabalhando, desenvolvendo, né, e está ajudando, né, o Estado a crescer. E principalmente aí os pequenos, né, eles começam pequenininhos e querem expandir e estão lá, né, todo dia eu vejo que ali na pracinha da prefeitura, né, tem os MEI ali que vendem, eu gosto muito de comprar lá que tem o furundu, né, eu adoro furundu. Aí esses dias conversando com uma pessoa, um empresário, um empreendedorzinho lá da barraca, eu perguntei para ele que horas que ele chegava lá. Ele falou, eu chego aqui 5:30 da manhã e fico aqui até 2 horas da tarde. Então você vê que é uma pessoa que está ali lutando. E nós financiamos eles. Sim. Entendeu? Para comprar um equipamento, ampliar. Está ali ajudando, né? Apoiando. Você, tá do outro lado, você atravessou a praça para a associação comercial.
Exatamente. Então, para ver o tanto que é importante, né, essa discussão que nós temos aqui hoje, em outros episódios a gente fala também aí de juro, de reforma tributária, né? Por isso que é importante aí que os nossos ouvintes, né, nos acompanhem, nos sigam, para que a gente possa cada vez mais trazer esses assuntos, né, ao debate, trazer esses assuntos para que as pessoas consigam, né, compartilhar com outras, né? E lá dentro da Associação Comercial mesmo, a gente tem aí o Conselho dos Jovens Empresários, que né, tá aí numa discussão muito importante sobre impostos. Temos o Conselho das Mulheres, que também, né, lá na Desenvolve, vocês têm também aí esse crédito específico para as mulheres. Enfim, toda essa discussão, ela tem um objetivo único, né, Jonas, que é fomentar negócios, estar ali junto do empreendedor. Eu comento que muitas das nossas linhas de crédito é como se fosse uma doação, que você não consegue pegar um empréstimo para alavancar teu negócio com as taxas de juros que a gente oferece. O Estado de Mato Grosso, o governo do Estado de Mato Grosso faz o que poucos estados fazem. Esse da mulher empreendedora, do jovem empreendedor, que é um crédito pequeno, mas para fomentar mesmo. Mas que atende a grande maioria quer isso, precisa desse valor. Eu vejo nos conteúdos, assim, empréstimo de R$1.000. A pessoa pega um empréstimo de R$1.000, eu estou falando assim. Você vê. Entendeu? Então, nós estamos lá à disposição para isso. Nós podemos ajudar e ajudar muito. Importante. É muito importante a inclusão. Né? A inclusão, principalmente, a inclusão social, que é a necessidade, e nós vemos isso, a premência de ter essas pessoas incluídas dentro da sociedade como um todo, e a gente precisa enxergar eles, porque normalmente eles passam despercebidos. Eles estão tudo dentro desse contexto que nós estamos falando aqui, mas ninguém enxerga. O poder público tem dificuldade de enxergar essa pessoa, essa empresa. Então, é muito importante essa proximidade vir para dentro do negócio para conseguir enxergar, e aí você começa a ver as oportunidades, tanto para eles quanto para o próprio desenvolve. Né? Você pega um segmento, uma região, outra, cada cidade tem sua vocação, né? Você discutir isso, até em função de análise feita, que seja definido qual é a vocação de uma cidade, e você talvez fomentar aquela cadeia para que se desenvolva aquela cidade, né? E começa no pequeno mesmo o desenvolvimento, e daí esses pequenos, com o próprio negócio, vão crescendo, vão se desenvolvendo, e as coisas vão fluindo, né? Eu acho que é isso que a gente precisa buscar e fazer com que as pessoas sejam incluídas. E o grande diferencial nosso é esse. Né? Quando você foi lá na loja que vendia... Ali na barraquinha. Você direcionar lá para a associação comercial, muita gente está do lado, ele não sabe o que Não existe. sabe, é verdade. Né? Então você fomenta, porque amanhã ele vai arrumar mais um empregado, mais uma pessoa para trabalhar. Sim. Então é uma cadeia. O Jonas também é presidente do SEBRAE, ele sabe que a importância da micro e pequena empresa e do MEI, né, são fundamentais no país. Agora, nós temos que ter educação financeira. E nos eventos lá da Associação Comercial, dos que eu já participei, sempre tem uma capacitação para você te ensinar empresário a gerir o dinheiro, né? Como lidar com o dinheiro, como que controla os custos, né? Como forma o preço da mercadoria. Então, essas atividades complementares, hoje mesmo teve de manhã, né? Teve o café com benefícios. Então, vai todo mundo. Então, são ações de efeito muito, muito profundo numa sociedade que está precisando e que está muito endividada, e uma sociedade que tem pessoas muito sérias, a grande maioria das pessoas são sérias e estão levando a vida muito séria e querem fazer com que o país se desenvolva. Né? Então, temos que usar essas ferramentas, essas associações, para que a gente possa melhorar o nível do nosso país. É exatamente isso que eu falei, né? A gente tem aí muitos empresários sérios que querem fazer um trabalho sério e que a gente tem que ajudar, né? Alavancar. Então, para isso, Juliana, eu peço que você deixe aqui para nós o contato, né? O site da Desenvolve, né? O lugar ali onde vocês estão situados, né? Para que os nossos
ouvintes aqui ou quem está nos assistindo possa, né, que interesse, chegar até lá. Certo. A Desenvolve hoje está no Centro Político Administrativo aqui de Cuiabá, né? Nós temos contatos através do WhatsApp, que é o 65-3613-7900, o Instagram da Desenvolve, né? Pedir para todo mundo seguir, é o @desenvolvemt, né? Onde as meninas lá da imprensa, do marketing divulgam todas as informações, assim, bem mastigado, bem simples mesmo de você entender como é que solicita, para que finalidade é. Então, assim, é um trabalho muito bonito. Então, assim, prestigiem, compartilhem, né, para sua colega, para o seu amigo empresário. Olha, essa linha de crédito acho que serve para sua empresa. Na associação comercial, nós temos um ponto de apoio. Nas prefeituras, né, dos municípios, onde a gente visa crescer também, levar o desenvolvimento, nós temos apoio também. Está tudo no site da Desenvolve, que é o Qual que é o site? www.desenvolve.mt.gov.br. Se você pôr no Google Desenvolve, vai Já chegar, aparece, né? E fora essa agência que a gente tem na nossa central, que fica ali no Centro Político Administrativo, como referência, né? As pessoas perguntam, mas aonde é? Porque o Centro Político é muito grande. Ficamos quase em frente à FAMAT. Quase em frente à FAMAT. Você chega na FAMAT, você olha do lado direito, você vai ver a Desenvolve. Olha aí, ó, bem referenciado. Né? É bem referenciado, porque senão você fica perdido, né? Você Sim. vai no Centro Político Administrativo aonde? E também temos pontos no ganha-tempo do CPA e ganha-tempo de Varza Grande. Nós temos uma pessoa nossa lá atendendo. Pode utilizar essas pessoas. Olha aí, ó, só não vai até lá ou só não busca, desenvolve quem realmente não quer, né? Porque tá, né, próximo. Hélio e Juliana, quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Foi um prazer conversar com vocês e eu deixo aí o microfone aberto para as considerações finais de vocês. É o nosso agradecimento, mais uma vez, para a Associação Comercial. Que a associação sempre foi o primeiro parceiro nosso, foi o primeiro parceiro. O primeiro que acreditou na Desenvolve. Né? Nós temos, nos últimos 3 anos, nós demos uma alavancagem muito grande para atender o objetivo, a missão que é fornecer créditos com juros adequados para o micro e pequeno empreendedor e para o MEI. Né? Então, nossos agradecimentos a vocês, né? a esse programa também, a gente poder chegar a cada um de vocês. E nós sempre estamos à disposição lá na Desenvolve para atender todos. Juliana? Agradecer as portas abertas da associação, como sempre, todas as associações, né, têm esse prazer de nos receber, mas convidar o empreendedor, o empresário, você que, mesmo pequenininho, que está começando, que tem uma necessidade, que precisa ampliar, comprar um maquinário para ampliar a produção mesmo, ou está iniciando, Juliana, eu tenho uma ideia de um negócio, eu posso abrir uma empresa e solicitar um crédito? Pode, abre o seu negócio, solicite seu crédito com a gente, nos procure, vamos tomar um café ali na Desenvolve, ou nos procure, né, nos municípios, na associação comercial, nos nossos pontos de apoio, para te conhecer e ofertar, né, aquilo que de fato você precisa. Então a gente está à disposição, agradecer mais uma vez e, né, e nessas linhas de créditos da mulher empreendedora, do jovem empreendedor, se você tiver restrição de crédito, ou seja, se você tiver alguma dívida que você não está conseguindo pagar, nós podemos usar parte daquele recurso para pagar isso aí. Ou seja, limpar o nome das pessoas. Tá? E ter o nome limpo é a melhor coisa, a maior coisa que a gente tem, né, Jonas? É verdade, veja a importância disso. Nós queremos agradecer aí a disponibilidade do presidente Hélio Tito, do Desenvolve Mato Grosso, Juliana. Muito obrigado por vocês estarem conosco nessa tarde ou nesse dia e trazendo opções, trazendo soluções para os nossos associados. Então, esse é o papel da Associação Comercial, da Federação das Associações Comerciais, de abrir portas para os empresários. Então, quem enxerga que precisa crescer, se desenvolver, tem uma nova ideia, uma nova possibilidade, uma oportunidade que surgiu, então procure o Desenvolve Mato Grosso, que tem essas linhas de crédito para favorecer a realização dos seus sonhos. E nós ficamos por aqui com mais um grande episódio do Conecta Associação Comercial. Você que não nos segue ainda, aproveite este momento, clique aí no sininho para sempre receber o sinal de que tem programa novo, episódio novo para você.
Obrigada e até o próximo.